Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que mostra claramente que a boa ciência, a boa teologia sempre andaram, andam e sempre andarão juntas. Esse programa que tem convidado palestrantes sensacionais, gente de primeiríssima linha em ciência, em filosofia, em teologia, mostrando claramente que a nossa fé é plenamente racional. E hoje estamos no Fé e Ciência numa série sensacional. Há alguns dias atrás, no Rio de Janeiro, Hilton Copacabana, aconteceu o 3º Congresso Brasileiro de Design Inteligente. 20 cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento, em química, física, biologia, bioquímica, cosmologia, teologia, filosofia, estiveram lá apresentando uma série imensa de dados científicos, os mais recentes, que mostram claramente que foi uma mente inteligente que fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E a IPP TV esteve lá, o Fé e Ciência esteve lá, gravou todas as palestras e nós estaremos então apresentando essas palestras aqui, uma exclusividade do Fé e Ciência. Então você não pode perder essa série toda, 20 palestras, com as mais recentes evidências que comprovam, por exemplo, o relato de Gênesis, que diz que o universo e a vida foram feitos prontos, porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi criado. Essas palestras confirmam, então, grandes verdades bíblicas. E você não pode perder. Acompanhe todas, 20 palestras. Você vai assistir uma hoje. Na próxima quarta-feira, passaremos a próxima palestra, uma série de 20 palestras. Se você perdeu na quarta-feira, pode assistir na IPP TV, IPP Play, as palestras gravadas, exclusivas no Fé e Ciência. Então, vamos assistir mais uma dessas palestras sensacionais. Fique com a gente no Fé e Ciência. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui, principalmente porque eu vou fazer um disclaimer inicial, que acho que é importante, e isso faz parte da missão de vida agora. Eu sou ex-ateu. Tá, existe ex-anão, mas existe ex-ateu também, né? E o ex-ateu é um fenômeno. Ex-ateu físico é pior ainda, tá? Então, o físico... não, mas eu vou te explicar por quê. Físico e ateu é a pior combinação possível que pode haver, tá? Porque, na verdade, você tem uma série de compreensões, uma série de entendimentos, e, no final de contas, você tem uma série de sofrimentos, porque você não entende absolutamente aquilo, a não ser que você se defina como um evolucionista, como um ser supremo. Na verdade, você físico é um ser supremo, como médico também, né? Também é o Deus, né? Então, enquanto eu sofria sendo físico, vários sofrimentos na vida aconteceram, e felizmente aconteceram, porque senão eu não tinha encontrado, primeiro, o Espírito Santo. Isso foi fundamental na minha vida. Então, hoje eu sou um cristão, eu apoio todas as questões de cristianismo, como missionários, e principalmente agora o TDI. E o TDI, o Marcos Eberlin também foi um outro Espírito Santo para mim, porque a partir do momento que eu descobri o TDI, todas as questões que estavam mal resolvidas para mim, como físico, se encaixaram. Tudo aquilo que era... Nossa, eu não consigo entender isso, mas, cara, é assim. Tudo aquilo que estava lá num gap fundamental da física, físico-nuclear ainda, da USP, pior ainda, né? Então, isso para mim era um clamor. Tá? E a partir do momento que aconteceram esses episódios na vida, converti e encontrei o design inteligente, as questões se resolveram. Então, para mim é fundamental que esse disclaimer seja feito. Eu, além de tudo, trabalho com indústria farmacêutica há 30 anos.
e é por isso que eu vou falar um pouquinho desse tema do gut-brain connection, da conexão entre intestino e cérebro. Mas o que o físico tem a ver com intestino e cérebro? Todos nós temos a ver com intestino e cérebro, a gente vai descobrir por quê. Tá? Mas, sendo físico, tenho um privilégio de conseguir explicar um pouquinho mais alguns termos e alguns conceitos aqui dentro do prisma do design inteligente. Então, vamos começar? Se puder passar... está aqui o controle. Vamos lá. Deixa eu só me localizar aqui. Achei. Então, essa conexão intestino-cérebro, gente, não é uma coisa nova. É uma coisa que é um tema que é bastante debatido hoje, é um tema que é bastante, digamos assim, defendido negativamente pela classe médica. Né? É um tema que deveria ser matéria de universidade, de medicina, deveria ser, em algum conceito, matéria de escola, porque ele demonstra como que o corpo está interligado e como que a antevidência está presente aqui. Depois a gente vou mostrar que os 4 termos que o professor Marcos disse, de antevidência, de informação, que eu vou dar um upgrade, Marcos, eu acho que é conectividade o termo, em vez de informação, mas vamos usar informação, de complexidade irredutível e de ajuste fino, todos estão presentes nessa conexão. Eu vou apresentar rapidamente, que eu vou ter uma meta de falar em 15 minutos sobre gut, sobre intestino, o que é feito hoje em congressos de 4 dias. Tá? Então, se eu pular alguma parte ou outra que ficar mal resolvida, vocês me perguntem depois. Rapidamente, aqui só em escalas, a gente consegue perceber, mal e porcamente, que temos 70 setilhões de estrelas, ninguém contou isso, mas aproximadamente temos essa quantidade, 50 quinquilhões de grãos de areia, grande parte aqui em Copacabana, mais de 100 trilhões de células humanas, 100 trilhões de células humanas. E isso veio de onde? Essa contagem das células humanas? De um projeto fantástico que todos vocês devem conhecer, que é o projeto Genoma Humano. Tá? Começou lá em 1993, terminou... começou em 90 e nunca terminou, na verdade. Oficialmente foi em 2003, mas ele continua. E depois desse projeto do Genoma Humano, um outro projeto foi desenvolvido, que é o projeto do microbioma humano. Não sei se alguém já ouviu falar sobre microbioma. Tá? Tem microbioma ecológico, aliás, microbioma é um tema ecológico, mas quando a gente fala de microbioma, a gente está falando de algumas áreas do corpo humano especificamente. Laringe e boca, tá? Então é o microbioma oral, tá? E respiratório. Nós temos o microbioma da pele, cada uma com 600 mil espécies diferentes de micro-organismos, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Nós temos o microbioma urogenital, tá? Tanto no homem quanto na mulher, obviamente. O microbioma do estômago, gastro, e o mais fantástico de todos, que é o microbioma intestinal. Depois o professor Hélio vai falar da relação entre os dois, mas muitos dizem que o intestino é o segundo cérebro. Não é verdade? Todos já ouvimos falar disso. Na verdade, ele deveria ser considerado o primeiro cérebro, porque ele tem 80% de atividade sobre o cérebro que nós entendemos como o primeiro. Mas, na verdade, é o intestino que comanda, não é o cérebro que comanda. Isso é um paradigma. E isso é muito importante a gente deixar bastante claro. Quem comanda o corpo humano é o intestino. Nossa, mas como que pode ser isso? Sim, a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Só para esses termos que a gente falou, só para essa criação do microbioma humano, ou antes do genoma humano, a gente consegue já olhar bastante pontos de contrapondo a evidência, a evolução. Acaso, espontaneidade e aleatoriedade. É impossível que tenhamos esses 3 termos aqui no microbioma humano. A gente vai explicar também, rapidamente, alguns termos. Então, o microbioma, nós temos alguns tipos de micro-organismos. Tá? Quais são eles? Não estou falando só de bactéria. Todos eles estão no microbioma humano. Vírus, protozoários, bactérias, leveduras, arqueias. E o mais importante, aí já é um conceito de informação, de conectividade. Todos eles estão interrelacionados. Todos eles estão dentro de vocês. E cada um de vocês tem um microbioma diferente. Quando a gente olhou o projeto Genoma Humano, 99,9% dos nossos genomas humanos são idênticos. Você igual você, igual você, 99%.
89% dos microbiomas humanos são diferentes entre si. Como que pode? Se o genoma humano é 99,9% idêntico, 90% dos microbiomas humanos são diferentes. Essa é um dos pontos que nos torna absolutamente individualizados. E quem nos fez? O Criador. Cada um do seu jeito. O microbioma humano é um dos principais conceitos que mostra essa individualidade. Né? Cada um dos microbiomas humanos aqui nessa sala tem diferentes composições de espécies dominantes de bactérias, vírus, fungos, protozoários. Então, a gente tem espécies dominantes, eu não vou nominar todas, espécies mais raras, espécies transitórias, cada uma com um ajuste fino de quantidade específica para o seu microbioma, de acordo com o quê? Com o que você come. Não é? Então, isso para nós, que estudamos microbioma, já estou há 7 anos estudando esse ponto, é fundamental, porque se você tem um microbioma diferente, intestinal, você não pode ser tratado da mesma forma que o seu irmão, do seu pai, de sua mãe, do seu filho. Cada um tem um tipo de tratamento diferente. E aí vem o que o doutor Bragança falou, é a medicina personalizada, a medicina de precisão. Tá? Isso é espetacular. Tá? Isso é uma demonstração fundamental de antevidência. Por quê? É impossível que isso tenha sido criado consecutivamente, sucessivamente, ao acaso e ao longo do tempo. Tá? Outro teste que foi muito importante, depois eu vou mostrar esse resultado, o microbioma dos macacos é é o inverso do microbioma humano. Por quê? Ele come diferente do humano, ele não tem a mesma composição de classificação e de quantidades e concentrações das bactérias, e é impossível que tenha sido uma evolução de um para o outro. É impossível. Um microbioma do macaco, o microbioma do peixe, o microbioma da própria bactéria, ele é diferente entre si intrinsecamente. Quais são as 4 principais funções do microbioma intestinal? Não vou falar de todas aqui, depois o Dr. Hélio vai amarrar direitinho com a inter-relação e conectividade com o cérebro. A primeira, ele promove a digestão dos nutrientes. A gente estava falando de nutrientes aqui anteriormente. Isso é maravilhoso de perceber, gente. E vocês têm que entender isso. Tudo que a gente come está sendo absorvido pelo sistema digestivo. Isso é clássico, a gente já entende. Mas a gente não consegue ser tratado com um medicamento se previamente a gente não preparar o nosso sistema digestório. Só que hoje o que acontece? Você vai numa consulta, o médico fala, toma esse remédio para este sintoma. Ele não viu como o seu microbioma intestinal está para receber aquele remédio e se vai funcionar ou não. Então, por isso que tem muitos pacientes que não funcionou aquele medicamento, não funcionou aquele tratamento. Por quê, basicamente? O intestino dele não estava pronto para receber aquele tratamento. Quando você falar, vou tomar uma vacina, uma vitamina, se o seu corpo não estiver preparado para receber aquele nutriente específico, vitamina D, C, E, glutamina, etc., não vai absorver, ou vai absorver erradamente. Tá? Então, o sistema microbioma intestinal ele é absurdamente inteligente por si, tá? Porque ele está preparado para fazer essas interações e recepções e digestão do que você come e do que você imagina que você está comendo. Tá? Isso também é bastante importante. Depois, ele ajuda no desenvolvimento do bolo fecal, que a gente fala assim, o que entra, sai, certo? Isso, eu não estou falando nenhuma merda, desculpa a palavra, está sendo gravado, mas é fato. Tá? E outra coisa que dizem muito, acho que o professor Bruno, em várias palestras, ele é um microbiologista espetacular, uma outra prova que o intestino comanda o cérebro é que, se fosse ao contrário, a gente não faria tanta merda na vida. Tá? Então, esse é um ponto fundamental. O intestino ele é absurdamente mais inteligente, ele tem 500 milhões de neurônios no próprio intestino, autônomos em relação ao cérebro. Ele cria uma barreira contra patógenos e ele tem uma atuação fundamental no sistema imunológico. Tá? Então, quando a gente ouviu bastante na pandemia, tem gente que pegava Covid e não pegava Covid. Por que será? O sistema digestório, o intestino dele estava mais preparado para absurdamente ter uma preparação imunológica melhor. Outros, não. Mas ninguém percebeu isso. Vários, na classe médica, a não ser alguns especialistas que fizeram testes de microbioma dos que pegaram Covid e dos que não pegaram Covid e viram esse intestino é diferente do outro.
Então, se isso tivesse se tivesse analisado previamente, muita coisa teria sido resolvida e, eventualmente, nem da vacina precisaríamos. Mais uma vez, acaso, espontaneidade, aleatoriedade, sequência de fatos, longo prazo para as coisas acontecerem? Não. Isso só aconteceu porque foi absurdamente feito por uma mente inteligente. Já me levantou 5 minutos aqui, já acabou com meus slides. Então, vou passar rapidamente. Onde que quando a microbiota é instalada, o sistema microbioma intestinal? Durante a gravidez. Tá? Então, isso aqui é uma imagem linda. Então, você tem a microbiota da mãe no útero, toda lá envoltando o feto, e o feto sendo preparado no útero, durante 9 meses. Existe uma diferença absurda entre a microbiota do neném, se ele nasce por cesárea ou pelo canal vaginal. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes agora, porque não temos tempo. Em relação ao ambiente hospitalar, em relação ao contato familiar, a contaminação ambiental. Se a gente olhar aqui, eu vou até pular esse aqui para esse, ao longo dos primeiros 1000 dias, o antevidente preparou exatamente o que a gente vai precisar para o resto da vida em relação ao nosso microbioma. Várias fases são feitas minuciosamente ao mesmo tempo para que isso consiga ocorrer. Então, é impossível que isso tenha evoluído. Tá? De novo, como eu falei antes, nós somos o que comemos. Esse gráfico aqui ele mostra fundamentalmente como isso acontece. Do lado esquerdo, aqui a gente está vendo uma imagem um pouquinho mais verde, né? Porque ele tem uma conexão aqui, vindo dos fatores de influência até o cérebro, em relação ao que você come. Então, eu vou falar rapidamente dos probióticos. Então, nós temos prebióticos, probióticos, alimentos fermentados, grãos. E isso causa neurogênese e neuroproteção. Então, você comeu ou teve atividades, exercícios, você tem a capacidade de ser reconstruído ou melhorar a sua performance ou ter uma neuroproteção. Ao contrário, McDonald's, açúcar, antibióticos, desculpa que o pessoal da ABL, tá? Mas também causa uma disrupção e neuroinflamação e neurodegeneração. Isso foi antevidentemente, isso foi feito com antevidência. Por quê? Ao longo do período do homem na Terra, aqui, muito recente, inclusive, determinados alimentos existiam, determinados alimentos não existiam. Então, isso aqui tem que funcionar, independente do tipo de alimento, em perfeita biose, e não em desbiose, em perfeito equilíbrio. Então, o corpo está preparado. Comi um hambúrguer agora, vou lá no quiosque comer uma casquinha de siri, ele vai se preparar e vai fazer uma ação para que o intestino sempre fique em equilíbrio, mandando as citoquinas, os neuropeptídeos, os neurotransmissores para o seu cérebro. Tá? Então, é absolutamente espetacular. Só mais um ponto aqui que é bastante importante. Em relação aos probióticos. Desculpa pular os slides, mas falta 1 minuto agora, né? Então, probióticos. Isso muito se fala. Acho que muitos de vocês já ouviram falar dos probióticos. Eu vou falar rapidamente, muito rápido da história dos probióticos para mostrar que isso sempre foi considerado empiricamente. Os essênios, já antes de Cristo, já faziam a reserva do leite nos estômagos de cabra para que fermentasse e para que houvesse uma longevidade do leite. Então, enquanto eles viajavam, eles conseguiam fazer a preservação disso e, quando chegavam, consumiam aí nos pratinhos. Então, em relação a isso, fermentação e o meio de cultura é fundamental. Confúcio, eu imagino o que ele fazia naquela época. Sopa amarela. Alguém já ouviu falar dessa sopa amarela? Vou falar rapidamente. É cocô misturado com água. E todo mundo que tomava essa sopinha amarela, que estava doente, ficava bom. Por que será? Porque existia uma função do intestino para resolver a questão imunológica e tornar o cidadão mais saudável. Hipócrates sempre falou, todas as doenças vêm do intestino. Tá? Ele é o pai da medicina. Esse recebeu um prêmio Nobel em 1908 porque ele foi o primeiro a demonstrar o papel da microbiota na imunologia. Tá? Esse aqui é o pai da microbiota, tá? Alfred Nissley. Ele isolou em 1917, num exército que estava com endemia de shigelose, um cara só estava saudável. O que ele fez? Ele isolou do bolo fecal daquele paciente uma bactéria, Escherichia coli, 1917, inoculou nos outros soldados e todos tiveram a recuperação da shigelose. Ele combateu a shigelose durante a Primeira Guerra Mundial. Isso é um efeito probiótico, isso é um efeito da microbiota intestinal. Roy Fuller, e aí eu vou terminar,
Ele foi o pai dos probióticos. Tá? Ele denominou o que é o probiótico, é um micro-organismo vivo. Vivo. Então, no nosso corpo, nós estamos inoculando micro-organismos vivos que, administrados na dose correta, é o ajuste fino, tá, que a gente estava falando, e existem, hoje, 4,5 milhões de cepas, subespécies e espécies de probióticos, prebióticos, simbióticos, lentibióticos e posbióticos. Tudo isso para especificidades específicas. Tá? Então, isso é fundamental. Que cause benefício ao hospedeiro. Se não causar benefício ao hospedeiro, não é um probiótico. Tem muita gente tomando Yakult achando que isso é probiótico. Tá? Também vou pular isso aqui, e aqui eu vou terminar. Também, aqui demonstra a absoluta antevidência e inteligência de quem desenvolveu esse sistema. A gente não tem dúvida, eu não tenho dúvida de quem desenvolveu, mas podem ter dúvidas de quem está assistindo. A própria questão da interação entre as bactérias é uma prova irrefutável. Tá? Então, você tem cross-alimentação em 4 sistemas diferentes. Como que funciona isso? A bactériazinha verde lá está sendo alimentada por uma molécula de cadeia longa, emite substratos que faz a bactéria amarela sobreviver. Ela alimenta a bactéria amarela. No outro sistema de substrato, as duas emitem substratos diferentes que uma sustenta a outra, simbioticamente. Vou pular o último. O último aqui, a amarela se sacrifica para a verde ser potencializada no momento que precisa. Tá? Como que isso foi feito? Ao longo do tempo? É impossível que isso tenha sido feito ao longo do tempo. É impossível. Então, 1/10 elevado a 70 mesmo ou mais. Tá? E aqui um exemplo, só para terminar, em relação ao que um probiótico pode fazer. Tá? A gente está falando de uma doença, vocês já ouviram falar do H. pylori, é uma doença que acomete 50 milhões de pessoas por ano, é muito prevalente. Tá? Ela tem uma resistência e um acometimento muito grave no estômago, causando até câncer e outras doenças, tá? Que são essas aqui, ó, mal de Parkinson, doenças coronárias, doenças dentárias, coloretais e etc. Vários sintomas, vários tipos de teste, e o tratamento específico hoje que os médicos aprendem na faculdade é antibiótico e bombas de próton. Omeprazol. Alguém já tomou omeprazol porque estava ou sal de fruta e etc. Isso são típicos tratamentos gástricos. Tá? O que o antibiótico e a bomba de próton faz? Mata a microbiota intestinal, e você precisa de mais 3 meses para recuperá-la. Tá? Então, o que foi desenvolvido? O que foi percebido na natureza que funciona? O probiótico específico, um probiótico específico, tem uma especificidade nesta doença, que é este aqui. Tá? Vou mostrar rapidamente o vídeo. Por quê? Ele é uma prova de antevidência. Quer ver como que ele foi desenhado? O probiótico ele é recebido pelo corpo, ele tem a capacidade de entrar pelo esôfago e pelo estômago, que é quentinho e com pH altíssimo. Ele tem um velcro perfeito com o H. pylori e leva o H. pylori embora pelo trato intestinal. Tá? Em 2 semanas, o paciente que recebe esse probiótico está livre do H. pylori, sem precisar do antibiótico. Então, isso é prova. Isso quem fez? O criador. Só esse probiótico encaixa nesta bactéria gram-positiva, gram-negativa, que é o H. pylori. Só esse probiótico. E hoje está sendo relacionado, 90% das doenças vêm de causas intestinais. Tá? Então, todos os probióticos hoje salvam vidas e tem uma específica para cada caso, com 30 milhões de concentrações, divisões e multiplicidades de concentrações e ajustes finos. Uma precisa de 10 bilhões de unidades formadoras de colônia, uma precisa de 5 milhões, uma precisa ficar 2 semanas, uma precisa ficar 10 dias. Quem desenvolveu isso? O homem? A evolução? Isso veio pronto. O sistema microbioma intestinal veio pronto. É um fingerprint, mais do que qualquer outra prova irrefutável, pelo menos aqui na medicina. Hélio, então agora eu vou te chamar aqui para falar da relação com o cérebro. Desculpa a pressa, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ah, sim, agora. Eu agradeço demais a Deus, e ele é uma presença fabulosa, professor Marcos,
porque antes eu falava com a minha esposa, o que é que eu estou fazendo aqui, antes de conhecer vocês. E agora eu vi o poder maravilhoso de Deus, principalmente na antevidência. Um físico falando disso, Deus planejou tudo em relação a isso. Se um físico é capaz de compreender isso e passar de forma tão bem para os outros, quanto mais a gente. Então isso é antevidência pura. E eu me sinto muito à vontade, principalmente no exemplo ali da facada também, que meu mestrado foi em perícias forenses. Então, eu falei, quando cheguei para minha esposa, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí eu já mudei o conceito. Por que é que eu não vim antes? Pode passar o próximo? Não, pode, acho que pode passar um bocado aí. Vá com fé. Pode ir passando. Isso é o tanto de informação que ele tinha para passar para vocês. Pode ir agora. Pronto. Design inteligente. Por que isso é tão inteligente? Porque isso é uma coisa especial e fantástica. Próximo, por favor. Ah, eu sou horrível nisso. Onde é que... Para passar aqui? Isso, pronto. Ok, pronto. Por que porque é tão fantástico isso? Porque o acaso, ele não é capaz. Deus não joga dados com o universo. Não existe você pegar qualquer tipo de vida, de ser humano, de animal, qualquer coisa, chacoalhar lá dentro e nascer um sistema tão perfeito como esse aqui. Há mais neurônios no intestino do que toda espinha dorsal. A discussão hoje não é mais se o intestino é o segundo cérebro. É porque ele não está sendo considerado o primeiro há muito tempo. E aí nós vemos a mais complexa, a mais completa interação entre o intestino e o cérebro, que é capaz de modificar comportamentos. Muitas vezes, a alteração na microbiota leva a patologias muito conhecidas nossas, como Alzheimer, como Parkinson, como outros tipos de demências, autismos. E aqui mostra toda essa correlação entre obesidade, adição, epilepsia, AVC. Mas o que é mais interessante, nós podemos modular isso. Isso já foi antevisto. Ou seja, se nós seguirmos as orientações, nós temos um manual de instrução, nós temos a Bíblia, que é a coisa mais antiga que nós temos como manual de nutrição e de manutenção. Jejum é uma das grandes terapias para a gente recomendar um restart dessa microbiota. E quanto mais jejum a gente faz, não a parte religiosa da coisa, mas a parte de saúde, a gente começa a colocar para fora todas aquelas toxinas. E quando a gente faz isso, nós somos nutridos, não só física, mas espiritualmente, e nós aumentamos a nossa conexão. Por isso que, na Bíblia, sempre se ressalta jejum e oração. Então, essa conexão com o divino passa também, por incrível que pareça, pelo intestino. E aqui nós temos algumas características, vou passar um pouquinho mais rápido também. E aqui só para mostrar a você essa conexão maravilhosa, todos esses neurônios, inclusive pelo nervo vago também, mas é esse slide que eu gostaria de deixar como mensagem da nossa conversa hoje. O cérebro ele tem 85 bilhões de neurônios e mais de 100 neurotransmissores identificados. E produz 5% aqui, não sei onde é que é o ponto. Ah, tudo bem, vem para cá. 5% de toda a serotonina. Os medicamentos mais vendidos no mundo hoje em dia movimentam trilhões de euros, chama-se antidepressivos. E hoje, pela nova classificação internacional das doenças, você não pode ficar triste, porque já tem um número e já tem um medicamento para você também. A maioria desses medicamentos estão numa categoria IRSS, inibidor de recaptação seletivo de serotonina. Vai agir onde? Fazendo com que você aproveite ao máximo esses 5%. Dá uma olhada lá, onde nós fabricamos 95% da nossa serotonina. Intestino. E ninguém fala do intestino. Antevisão. Deus já tinha feito isso, já tinha previsto isso, professor Marcos. Está estressado? Melhora a tua alimentação. Come devagar. Escolhe melhor teus alimentos, que aí você não fica mais estressado.
porque você vai produzir sua própria serotonina. Aqui mostrando, já que a gente não tem muito tempo, somente um esquema mostrando que isso é bidirecional, vai para o cérebro e eu tenho respostas também, mas essa aqui eu gostaria de ler para vocês aqui, que é muito interessante. A nossa microbiota ela pesa de 1 a 2 quilos, é o peso semelhante ao nosso cérebro. O microbioma consiste em material genético de bactéria, vírus, fungo, arqueia que habitam o intestino e são envolvidos na produção de proteínas essenciais que nossos genes não codificam, também previsto com antecedência. Aquilo que eu não quis, que foi desejo meu como ser planejante, que o ser humano fabricasse, de tudo tem no Jardim do Éden, de tudo tem na nossa terra, para complementar. Por que eu não fiz ele completamente perfeito? Eu tenho uma intenção por trás, porque eu quero que ele se relacione com tudo aquilo que eu criei, porque eu criei tudo isso para ele. Então, Deus é um Deus de relacionamentos. Nossas células, que nós fomos feitos um pouco menores do que anjos, nós somos feitos para relacionamentos. Ela regula o sistema imunológico endócrino também. Por isso que estresse e privação de sono são conhecidos por aumentar o cortisol, que causa o crescimento excessivo de bactérias que não são tão interessantes também. Serotonina foi feito, GABA também, e o microbioma serve a inúmeras funções. É tão crucial que hoje está se discutindo que o microbioma ele seja considerado um novo órgão. Mas tem muito mais coisa interessante. Se nós não tratamos adequadamente, a gente vai ter um intestino vazante, ou seja, vai ter um intestino permeável e nós vamos ter diversas alterações cerebrais, inclusive com um novo conceito que vem sendo desenvolvido muito também, que é a barreira hematoencefálica permeável. E o microbioma ele pode afetar o cérebro através de muitas vias: neuroanatômica, neuroendócrina, imunológica, metabolismo, hematoencefálica, que a gente já falou. E aqui é só um slide mostrando a integração disso tudo. Outro também, vou passar um pouquinho, mas o ponto que eu queria hoje chegar de trazer essa informação é tão importante que Deus providenciou até uma ambulância para chamar a atenção de vocês. Acho que é a primeira palestra com efeito sonoro que nós temos hoje aqui, né? A microbiota e o sistema endocannabinoide. Para mim, isso é uma das grandes... Eu não compreendi até hoje de manhã, mas são das grandes antevidências. Os canabinoides são compostos químicos encontrados na planta cannabis sativa, que produz mais de 500 compostos diferentes ao longo do ciclo de vida dela. E o que é que acontece? O sistema endocannabinoide, que eu produzo, ele é a mais importante entidade de equilíbrio, de homeostase do meu corpo. Como é que começou isso aí? Pesquisa muito antiga que essa planta, a cannabis sativa, que por motivos particulares nós não temos tempo agora para falar sobre isso também, foi demonizada. Mas só que é uma planta que é feita para antevidência, porque nós temos o nosso sistema endocannabinoide. A planta foi feita para o homem, não o homem para a planta. E esse sistema ele é o mais completo sistema de equilíbrio que nós temos. Por quê? Ele atua no metabolismo, função imunológica, processo inflamatório, percepção óptica, sistema de recompensa, resposta ao estresse, ação motora, crescimento ósseo, alteração de humor, entre outros. Por quê? Porque ele facilita a comunicação entre as células. Não só as células específicas, entre todos os tipos de célula. E qual uma das características mais importantes dele? Ele está presente tanto em neurônios que estimulam, como em neurônios que inibem. Então, essa característica fundamental deles faz com que ele seja o mais potente agente de equilíbrio, ou seja, antevidência. Aqui mostrando como nós produzimos ele e que deixa eu ver aqui, o grande desequilíbrio onde eu tenho entre produção e desmonte dessas aminas, o que é que vai ocorrer? Doenças autoimunes, neoplasias, síndromes absortivas, autismo. Por isso ele está ligado intimamente ao nosso sistema digestivo também, fazendo com que eu consiga estabilizá-lo e absorver a maior e melhor quantidade de nutrientes.
Porque é um bordão que a gente já sabe. Você é aquilo que você não ouvi. Está todo mundo com fome aí. Daqui a pouco tem um coffee break, pessoal. Você é aquilo que você... Errado. Você é aquilo que consegue absorver daquilo que você come. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que pensar muito sobre isso também. E mostrando como está envolvido esse sistema com o sistema endocannabinoide, sistema digestivo, a nossa microbiota, com esclerose múltipla, por exemplo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, entre outras coisas. E aqui mostrando especificamente no sistema digestivo, ele media as inflamações, ele diminui a inflamação, diminui a hipermobilidade, diminui a hipersecreção intestinal, ele diminui a percepção dolorosa que eu tenho nesse sistema e, com isso, ele diminui a dor visceral, ou seja, inúmeros efeitos anti-inflamatórios. E aqui mostrando como as grandes propriedades dessa planta que estimula no nosso sistema que nós já temos, como anticonvulsivante, antiparaneoplásico, neuroprotetor, anti-inflamatório, antiálgico. E aí a gente ainda não conhece todos os receptores que podem mediar as ações, porque ele utiliza os mais diversos tipos de receptores. E eles atingem os seus órgãos-alvos em quantidades diferentes e em momentos diferentes, dependendo da via de administração e do metabolismo da pessoa. Ou seja, isso é mais um comprovante do sistema do design inteligente que nós temos. Até hoje, eu não tinha esse conceito, e a partir de hoje mudei e vou levar o conceito da antevisão em relação a isso. Nós fomos planejados, sim, inclusive para sanar, para corrigir tudo aquilo que poderia dar errado. Hélio, como é que você pode afirmar isso? Você tem vídeo? Você tem foto? Você estava lá? Não preciso disso. Eu tenho um colega muito mais competente do que eu, porque já tinha uma frase que dizia, alguém disse, eu não sei se foi Newton, eu sou um anão em ombros de gigantes. Foi Newton, né? Já vinha de antes, né? Pronto, aí vocês hoje ficam com uma frase de Mororó Hélio, 2022. Eu sequer sou a poeira da bactéria que está na mosca pousada no anão. E aí, por que eu não preciso de mais provas que isso? Porque colegas muito mais competentes já comprovaram, feito no cartório, a assinatura de Deus. Onde? Onde eu tenho as informações, no DNA. E, como eu estou no meio de tantos físicos, em homenagem ao meu colega físico, André, também, eu não podia deixar de falar sobre isso. Para os crentes, Deus está no princípio de todas as coisas. Para o cientista, no final de toda reflexão. Muito obrigado. André. Essa frase é do André. Vem embora, André. André vai... Obrigado, Hélio. Vou passar... Esse slide aqui é importante, tá? Porque faz parte da missão que nós temos pelo menos eu tenho em vida, e eu estou apoiando esse movimento Perspectivas. Não sei se vocês conhecem o movimento Perspectivas, que é um movimento missionário, de enviar missionários para locais onde não houve ainda desculpa, que ainda não houve a palavra ainda não chegou. Então, esse movimento é espetacular e eu gostaria de convidá-los a entrar nesse website, apoiar todos os novos ministérios que nós temos, inclusive um ministério que nós acabamos de aprovar, professor Marcos, de colocar nas EBDs das igrejas a teoria do design inteligente. Isso é fantástico. Tá? É lá que a criança tem que entender essa teoria. É lá que ela tem que começar a ver e fazer o contraponto com o que ela tem, infelizmente, nas escolas. Pelo menos na igreja a gente consegue ter uma informação muito menos filtrada e muito mais embasada. Então, colocar isso em todas as EBDs vai ser um movimento espetacular, preparando a criança para que a gente tenha esse auditório multiplicado por 1.000, 10.000, 10 milhões na frente. Então, eu gostaria de convidá-los a participar desse movimento. Muito obrigado.
Bom, e esse sala de entrevista para lá de especial, né? Professor Marcos Eberlin, nosso apresentador do Fé e Ciência, presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, para a gente bater um papo sobre o evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, para a gente fazer uma avaliação de tudo que aconteceu aqui no Rio. Professor, que bom que a IPP-TV pôde estar presente também, registrando tudo, quer dizer, foram momentos muito importantes, a gente pode dizer, para a ciência, né? E para o TDI no Brasil. Sem dúvida, querido, é um privilégio imenso ter vocês aqui. A IPP-TV, mais uma vez, aí sendo pioneira também, né? Na divulgação do design inteligente no Brasil, uma teoria fantástica, incrível, uma teoria que mostra a racionalidade da nossa fé. Uma teoria que diz claramente que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez pronto. É tudo pronto. E a gente lê lá em Salmos 33:9, ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi criado. É uma teoria científica que, através da química, da física, da cosmologia, observar o universo, observar a vida, os processos bioquímicos, o que observamos em todas essas maravilhas da natureza? Sinais claros, assinaturas claras de um grande Deus, os seus atributos invisíveis, seu eterno poder, aquela combinação perfeita entre boa ciência, boa teologia e boa filosofia que a gente tem mostrado nas entrevistas do Fé e Ciência. E todo mundo que vem aqui fica maravilhado com as grandes descobertas científicas que confirmam a verdade da fé cristã. É verdade. A gente pode fazer uma avaliação muito positiva desse evento. A gente viu um crescimento, né, em relação aos eventos anteriores e já um planejamento para novos eventos e para eventos em outros estados, enfim, pelo Brasil afora e até outros países do mundo, né? Querido, o monopólio do ensino, da ciência, era a sala de aula. Sim. As universidades, muito restrito. Hoje não. Estamos no mundo. A TV, né? A TV agora está na net, no ar, nas nuvens. E a verdade também está sendo propagada em todos os cantos e todos os lugares, através das TVs, do YouTube, do Instagram, do Face. E estamos usando essas redes sociais, essa liberdade que temos agora de divulgar a boa ciência, o bom ensino, o conhecimento correto sobre as nossas origens através da teoria do design inteligente, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Então, por isso que é extremamente importante um congresso desse, não só pelas pessoas que estão aqui, que são formadoras de opinião, Sim. mas também pela oportunidade que tivemos de gravar todas as palestras, mostrar no Fé e Ciência, né? Exatamente. Como mostraremos a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, parabéns, pastor Arival, foi 10, né? Quirino aqui, coordenando a IPP-TV, 23 palestras fantásticas, mostrando essa boa ciência. E estamos crescendo muito. Por quê? Porque a verdade sempre prevalece. Sim. E a verdade dos dados, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que uma mente inteligente fez todas as coisas e aquela verdade que nós todos já conhecemos na palavra de Deus, sendo corroborada pela ciência moderna. Olha que coisa magnífica. Muito bacana. Professor, e queria que o senhor falasse um pouco a respeito também do crescimento da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Quer dizer, uma entidade que tem todo um planejamento, né, daqui para frente, para que mais pessoas possam ter acesso a essa verdade, né? Sim, nós começamos, né, como todo novo empreendimento, né, começa ali, vai aumentando, de repente explode, né? A IPP-TV também está explodindo agora, não está, querido? E nesse congresso, acho que foi o início dessa explosão. Nós temos agora um grupo, o primeiro contratado da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, o Carlos, né, um craque também em mídias, internet, YouTube, Instagram. E tivemos também um conjunto muito grande de patrocinadores. Então, chamando aí todo mundo, olha, se você tem uma empresa, um empresário, um comerciante, quer patrocinar a verdade das nossas origens, vem com a gente. E esse patrocínio, esse engajamento de tantas pessoas tem aumentado bastante. Então, o plano é estar
redes sociais, na internet, no YouTube, no Instagram. Congressos pelo Brasil e pelo mundo. Estamos exportando o design inteligente brasileiro. Bacana. Teremos um congresso em Moçambique, em Orlando. Faculdades já falaram assim, traz aqui para cá, faculdades brasileiras, universidades brasileiras, igrejas, sim, a verdade precisa ser propagada em todos os cantos, todos os lugares. Então, se você está nos ouvindo, quer patrocinar a sociedade, vem com a gente. No momento certo. Quer organizar um encontro na sua cidade, na sua igreja, na sua faculdade, na sua universidade, no seu país, né? Estamos indo também para Moçambique, Estados Unidos. Há um conjunto de craques. Você tem entrevistado alguns aqui, acompanhado as entrevistas, são químicos, físicos, cosmólogos, físico-químicos, biólogos, teólogos, craques, gente realmente especializada, anunciando a verdade sobre as nossas origens. É uma barreira que precisa ser quebrada e que, com certeza, as redes sociais e as novas mídias vão ajudar a quebrar essa barreira institucional, né? A gente pode dizer, e apresentar a teoria do design inteligente diante da teoria da evolução. É um desafio que passa e que pode ser quebrado através desse trabalho da TDI, né, professor? Sim, Quirino, infelizmente a ciência em 1859 abandonou a boa ciência, aquela ciência da discussão, do debate, do ponto, do contraponto. Sim. Olha, eu tenho essa ideia, eu tenho essa hipótese. Quem pode derrubá-la? É assim que tem que ser feito em ciência. As teorias, as hipóteses precisam ser falseáveis, né? O Juan falou aqui pela manhã. Mas não, hoje há um dogma sagrado na academia. Darwin é absoluto, evoluímos lenta, gradual e sucessivamente. O Big Bang formou o universo. E esse dogma permeou não só a academia, permeou a igreja, Quirino. Muitos entre nós acham que isso é uma verdade absoluta. O evolucionismo teísta entrou nas nossas igrejas. Sim. E tudo mais, convenceu a todos. E isso se tornou então um dogma sagrado, intocável. Darwin é intocável. Mas não é assim que se faz boa ciência. Boa ciência se faz com ponto e com contraponto. E esse contraponto está sendo oferecido hoje pela teoria do design inteligente. A gente vem e fala, não evoluímos lenta, gradual e sucessivamente. Fomos feitos prontos. Há milhões e milhões de anos, parece que temos também evidências de que o planeta é jovem, a Terra é jovem, a vida é jovem na Terra. Olha que bom embate. Que discussão. Quer um assunto mais interessante que esse? Eu não conheço. O problema é que não está havendo espaço para discussão. É isso? Olha, esse espaço nas universidades, muitas universidades não existe. Às vezes eu sou convidado, não é? Tem que ser meio disfarçado. De repente eu estou lá, eles descobrem, vão lá, tentam cancelar, não é? É complicado. Mas, como eu falei para você, não é mais o único ponto de discussão, as universidades, as faculdades e as escolas. Ganhou o mundo. A gente pode discutir aqui, sentado, né? Sim. Transmitindo ao vivo hoje. Você liga no Instagram, no Facebook, no YouTube, no StreamYard aí, de qualquer, né? Um programa para você jogar isso para o ar, para todo mundo assistir. Essa grande democratização do conhecimento e do saber que as mídias sociais trouxeram, a IPPTV, né, está nascendo nesse novo ambiente e o design inteligente está crescendo nesse novo ambiente. Aquele monopólio do conhecimento e da razão, que poderia ser cerceado, não pode mais. A verdade está sendo disseminada por todos os cantos e todos os lugares. Não há mais como limitar, né, professor? Não. Queria que o senhor falasse para a gente, já partir para o encerramento aqui, quais são os planos daqui para frente, então, da Sociedade Brasileira de Design Inteligente? Os planos são bastante ousados. Assim que é bom, né, querido? Muita coisa para fazer. Queremos organizar congressos, seminários. Nós temos lá uma Liga do Design Inteligente, toda quinta, às 5 horas, né? 5. Programas na TV, programas na internet, livros, muitos livros sendo publicados. A gente tem a Coval Press. Vamos fazer também, deixa eu conversar com o pastor Arival e uma sociedade com a Ezion. Temos que fazer também, ele está sempre me cobrando disso, né? E
usar todos os meios e todos os recursos para propagar a verdade sobre as nossas origens. Queridos, se somos amebas evoluídas, se o universo foi formado numa grande explosão e o seu destino final é a aniquilação, a sociedade se moldará com esse paradigma. E aí essa loucura geral que a gente vê por aí. Exatamente o resultado. Não temos valores, não temos princípios, a gente vai ser extinto mesmo, né? Para que se preocupar? Mas se fomos formados por design inteligente, um ser consciente nos formou com propósito, com intenção, e se nos convencermos dessa verdade, se a sociedade se convencer dessa verdade, a sociedade mudará. E a gente estava falando aqui, a gente já está cheio daquela outra impressão. Estragou demais a sociedade está percebendo esse estrago e está voltando a se preocupar realmente sobre as nossas origens e está sedenta de descobrir a verdade e de que há realmente um princípio norteador, valores e princípios. Então, por isso que o design inteligente cresce também, porque a gente chegou no fundo do poço. Acho que não dá para ir mais fundo. E a sociedade está percebendo que precisamos de um novo paradigma, inclusive sobre as nossas origens, um paradigma que vai moldar, remoldar, reconstruir. É a ressurreição da verdade, como nós ouvimos aqui, do design inteligente. É uma oportunidade única também de recuperarmos os valores da nossa sociedade. Muito bacana. Professor, obrigado pelo seu tempo com a gente aqui. Eu sei que está corrido por causa do evento. Parabéns pelo evento e que Deus continue abençoando, né, essa obra, esse trabalho de divulgação, como o senhor disse, de propagação da verdade das nossas origens com provas científicas. Parabéns à IPP-TV, ao querido pastor Arival, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que está aqui apoiando com muita coragem, porque precisa de um pouco também, né? Também. Muitas vezes, a esse evento magnífico. Muito bom. Tá bom? Tá bom. Obrigado, professor. Até a próxima.